essa leitura do Salmo de número 70, que é o Salmo de Davi, para o cantor mor, para a lembrança. Versículo 1 do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha os que zombam de mim. Folguem alegres em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Nós queremos orar nesse momento e, aproveitando, agradecer a Deus por esta palavra e também por todos os nossos inscritos no nosso canal, em nome de Jesus, e também por você que nos assiste nesse momento. Querido Deus, querido Pai, queremos te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te pedir a tua bênção sobre a vida de cada inscrito e aqueles que nos assistem nesse momento. Queremos pedir também, ó Pai, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações dentro desses versículos desse Salmo 70, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Queridos, vocês já devem ter percebido que o Salmo de número 70, ele é um complemento do Salmo de número 40. Se nós voltarmos aqui à Bíblia, nós vamos ver no Salmo de número 40, quando ele vai até o versículo de número 13, observa a leitura do Salmo 40 e o versículo 13. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam todos confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundem-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago a sua afronta e os que zombam de mim. Versículo 16. Folguem alegres em ti os que te buscam, e digam continuamente os que te amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Nós vemos nesse Salmo 40 e o 70, que até o escritor aos Hebreus, ele faz menção deste Salmo. Porque no versículo 6, ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então você vê que é um salmo que ele aponta para a vinda do Messias, o sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. De maneira que quando, agora voltando para analisar esse salmo, nós vamos ver que quando Davi ele escreve tanto o 40 como o 70, ele está passando um momento de aflição em sua vida, pois havia perseguição e havia também um levante dentro do seu próprio reinado, dentro da sua própria casa, um dos seus filhos queria tomar-lhe o poder. E quando nós vemos a colocação de Davi, do rei Davi, dentro desta palavra extraordinária, dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que o reinado de Davi, ele também aponta para o reinado de Cristo. Talvez vocês já tenham lido nos evangelhos, quando as pessoas clamavam por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Davi foi aquela pessoa a quem Deus colocou realmente para se cumprir a palavra gloriosa da parte de Deus até a linhagem de Jesus Cristo. É diferente dos governos que temos hoje em nossos dias, apesar de que toda potestade ela é permitida por Deus. Davi ele foi colocado de uma forma no poder teocraticamente, Deus colocou ele ali, ele não foi eleito por votos, ele foi posto pelo próprio Deus que colocou Davi por um processo específico e por uma missão específica para Israel e também para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Salmo de número 70, ele fala desse momento de aflição, pois se nós entendermos perfeitamente como está escrito, todos os que se levantavam contra Davi naquela época estavam se levantando contra o próprio Deus. E nós vemos algumas orações imprecatórias, nós vamos ver que Davi ele é muito severo em pedir para que Deus puna os seus perseguidores, aqueles que estão indo contra a sua vontade ou a sua vida, tentando contra a sua própria vida. Depois nós vamos fazer aqui uma comparação do tempo de Davi e do tempo dos dias que nós estamos vivendo. Ele diz, no versículo 1, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Ele não está dando uma ordem para Deus no versículo 1, ele não está dizendo, depressa, meu Deus, me ajude porque eu preciso sair dessa. Ele diz, apressa-te, aprove o Senhor me livrar. Por bondade e misericórdia, me ajude, porque Deus ele não está preso ao nosso tempo. Deus ele não é limitado ao nosso tempo. Deus não tem tempo, é o tempo dele, não o nosso. E muitas das vezes, dentro das nossas próprias aflições, nós achamos que Deus está demorando em dar-nos o livramento, nos socorrer, curar algum tipo de enfermidade, mas tudo é no tempo de Deus. Se nós
pararmos para observar algumas coisas, alguns sensacionalistas, eles dizem o seguinte: Deus está hoje escrevendo uma nova história para a tua vida. Sabe por que Deus não está escrevendo uma nova história para a sua vida e nem para a minha? Porque Ele não rabiscou a primeira história, Ele não errou o primeiro plano. Todas as coisas estão debaixo do comando e da vontade soberana de Deus. E nós temos que entender isso, que Deus ele está acima de nós. Ele é Deus e nós estamos aqui embaixo por bondade e por misericórdia. O socorro de Deus, ele vem exatamente no tempo dele e não no nosso tempo. Ele não é sujeito à nossa vontade. Claro que nós temos que pedir misericórdia, nós temos que orar como orou Davi. Senhor, me ajude, porque há momentos na nossa vida que parece que nós vamos esmorecer. Parece que as perseguições, como Davi também passava no seu reino, as afrontas, o levante dentro da sua própria casa em querer tomar o poder, isso parece que vem como uma avalanche sobre a nossa vida. E Davi, ele orava: Senhor, aprova-te por bondade, por misericórdia em me livrar. Senhor, venha me ajudar. No versículo 2, aí sim ele faz essa oração imprecatória, que ele diz: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem atrás e confundem-se os que me desejam mal. Nós vemos que todos aqueles que perseguiam Davi, ele faz essa oração e diz: Senhor, que eles fiquem confundidos, que realmente eles saiam envergonhados, aqueles que querem ver a minha derrota. É interessante nós olharmos para isso e, ao mesmo tempo, lembrar o seguinte, que de como Deus ele está no controle da nossa vida, e de maneira nenhuma nós vamos surpreender Deus, ou até mesmo tentar dar um susto nele. Ele sabe muito bem das nossas aflições e dos nossos problemas. Alguns dizem: hoje Deus está entrando na sua história. Sabe por que ele não está entrando na sua história? Porque ele já decretou a tua história. Ele já decretou o início e o fim da nossa vida. E Deus sabia muito bem que Davi iria passar por esse processo, por essa aflição, porque Deus é quem havia já determinado todas as coisas para a glória dele, para o alvo dele, para aquilo, o intento que ele cumpriu na vida de Davi. E isso tudo é para a glória de Deus e para que as Escrituras fossem escritas de uma forma segura e dentro da vontade soberana do Senhor nosso Deus. Ele diz: virem as costas, versículo 3, por causa da recompensa da sua vergonha. A vontade dele era que realmente essas pessoas saíssem todas derrotadas, envergonhadas, porque, como eu disse ao princípio, nós entendemos que todo esse levante apontava contra a vontade de Davi, contra a vida de Davi e a vontade soberana de Deus. Nós vamos entender perfeitamente isso. Folguem, alegre-se em ti, o versículo 4 já muda totalmente. Ele diz: alegre-se, regozijam-se todos aqueles que buscam e aqueles que amam ao Senhor. E também amam a tua salvação. Que eles possam dizer continuamente, frequentemente, diariamente, em todos os momentos: engrandecido seja Deus, para a glória do Senhor. Talvez alguém pense que Deus fez uma obrigação em me acordar de manhã, ou até mesmo lhe acordar de manhã. É obrigação de Deus fazer com que você e eu viemos a deitar à noite e dormir e assim por diante. Não. Tudo o que acontece em nossa vida é misericórdia dele, bondade dele. Então, se você pode hoje beber um copo de água, agradeça a Deus por esse copo de água e diz: engrandecido seja Deus. Se você pode se alimentar, você diga: engrandecido seja Deus. E se você não está se alimentando, e diga: engrandecido seja Deus, porque Deus está cumprindo a sua vontade soberana em nossas vidas, tanto nos momentos ruins para nós, como também nos momentos bons da nossa vida. O livro de Jó diz que em todos os momentos da sua vida, em toda a adversidade que ele passou, ele nunca abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, mas ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltará para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. São momentos de um verdadeiro adorador que passamos por aflições. Todos aqueles que quiserem viver piamente dentro da vontade soberana de Deus, diz o apóstolo Paulo, padecerão ou passarão por tribulações, por aflições. Deus não nos prometeu nenhum tipo de mar de rosas nessa vida. Ele diz: eu, porém, estou aflito, versículo 5, e necessitado. Apressa-te em vir a mim, Senhor, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ouve o meu clamor, atende o meu pedido, por tua bondade e por tua misericórdia. Pergunto: hoje nós podemos orar como orou Davi, nessa oração, do versículo 3, virem as costas cobertos de vergonha aqueles que zombam de mim? Eu acredito que pela Bíblia está mostrando para nós aqui, de forma nenhuma, porque se nós olharmos aqui agora para o Novo Testamento, vamos abrir aqui, Mateus, capítulo de número 5, olha a oração que Jesus fez no monte. Mateus 5, versículo 10. Jesus lhe diz: bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados são mais do que felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que é que nós temos que fazer? Pedir a maldição a eles, amaldiçoá-los, pedir para que Deus puna eles, que pese a mão sobre eles? Jesus diz, 12, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bendito é o nome de Jesus Cristo para sempre. Queridos, nós sabemos muito bem que não cabe a nós determinar juízo sobre aqueles que nos perseguem. Não cabe a nós pedir vingança a Deus àqueles que nos aborrecem, porque todos nós passamos por momentos de aflições, há perseguições, há pessoas que nos perseguem, que não querem ver o nosso bem, por uma questão de inveja, até mesmo dentro das nossas próprias casas e assim por diante, mas nós temos que olhar com o mesmo olhar com que Jesus um dia também olhou para nós. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer claramente que a nossa guerra, a nossa batalha, né, não é contra a carne e nem contra o sangue, porque verdadeiramente nós temos que batalhar não é contra a nossa carne, não é contra o sangue, não é contra os nossos semelhantes, mas é verdadeiramente contra as hostes espirituais da maldade. Louvado seja Deus. Em Romanos, capítulo 17, a ninguém torneis, Romanos 12, 17, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito que minha é a vingança e eu destruirei, diz o Senhor. Naquele grande dia do juízo, nós vamos ver que Deus ele não vai deixar passar nada impune. Deus ele vai punir segundo a sua justiça, não segundo aquilo que nós achamos que deve ser ou coisa parecida, mas Deus ele vai punir de acordo com a sua justiça, que é fiel e é ainda com misericórdia. Então nós não podemos jamais orar, amaldiçoar alguém, né? Pedir para que Deus puna a mão, coloque a mão e jogue no leito, e nós estamos cansados de ouvir esse tipo de coisa, que hoje Deus vai se levantar contra os teus inimigos e vai destruí-los, e às vezes isso cria até mesmo um orgulho, algo assim extraordinário, mas esse tipo de coisas, no momento que nós estamos vivendo, não tem amparo nenhum nas Escrituras. Pelo contrário, Jesus ele diz, amai aqueles que vos perseguem, ame aquele que vos odeia. Nós não podemos jamais pedir para que Deus castigue ou fazer qualquer tipo de oração imprecatória sobre essas pessoas que muitas das vezes não são simpáticas com nenhum de nós. Eu disse a princípio que o versículo estava em Romanos, mas está em Efésios, capítulo 6, o que eu vou ler agora e vocês vão se lembrar. Efésios, capítulo 6, diz o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Efésios 6, versículo de número 12. E contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, é que faz a diferença na vida de todo aquele que realmente o Senhor chamou na sua maravilhosa graça. E você só vai poder compreender a importância desse Salmo de número 70, ligado com todo o Novo Testamento, com todo o ministério de Jesus Cristo, quando você acaba amando o teu próximo e pedindo a Deus graça para poder suportar todas as aflições, suportar tudo aquilo que vem para tentar nos destruir e para tentar entristecer. Nós sabemos que há um Deus maravilhoso, soberano, que está cuidando de tudo isso e que no tempo dele, no dia do acerto de contas, no dia do grande juízo, Deus ele vai julgar segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que realmente cabe a ele julgar. Não realmente aos nossos desejos e aos nossos corações, mas a todos aqueles que andaram ao contrário à sua gloriosa palavra. Davi, mesmo ele sendo um rei, ele tinha uma humildade extraordinária e maravilhosa. No Salmo 70, versículo 5, ele diz, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Ó Senhor, não te detenhas, me ajude. Nós temos que estar sempre pedindo essa bondade, essa misericórdia de Deus, que o Senhor passe um bálsamo sobre a nossa vida e acalme o nosso coração, aquiete a nossa alma, o nosso ânimo e nos dê força para atravessar as aflições momentâneas que nós estamos atravessando. Chegará um momento em que Deus irá nos livrar de todas essas aflições em que nós estamos passando. Deus abençoe a todos. Nós queremos, nesse momento, orar e apresentar a tua vida diante de Deus, para que, se porventura, lá no teu íntimo do teu coração, há algum tipo de oração dessas que nós acabamos de falar agora, alguma oração imprecatória sobre a vida de alguém, que o Senhor possa tirar do teu coração toda a ira,
né, todo o sentimento de vingança, de ódio, que possa estar ali no teu íntimo do teu coração, e entregar tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. E eu creio que Deus vai arrancar isso do teu coração, e você vai perdoar aquele que lhe ofendeu, porque da mesma maneira o Senhor Jesus Cristo também perdoou os nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. E lembrar que o pecado dessas pessoas não é diferente dos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Mas Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. E da mesma maneira como ele usou de misericórdia para conosco, Deus pode alcançar também essas mesmas pessoas, como alcançou Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Quando ele ia com carta para perseguir cristão, para aprisionar cristão, Deus ali o chamou. O chamado de Paulo ali veio de cima. O chamado que Deus fez também em minha vida e em tua vida também veio de cima. E Deus nos trouxe aos pés dele no momento oportuno das nossas vidas, no tempo de Deus. Nós vamos orar, interceder em nome de Jesus também por todos os nossos inscritos deste canal e pedir para que você, em meio a tantas trevas que nós estamos atravessando nesses dias, você possa está sendo usado pelo Espírito Santo em compartilhar essa palavra, em se inscrever nesse canal, para que o reino de Deus avance sobre a face da terra. Ame aqueles que vos perseguem. Não é fácil, mas que com o Espírito Santo, Deus vai lhe capacitar, vai lhe dar força para que você possa orar por essas pessoas e ajudá-las em oração, sabendo aquele que está por detrás de toda essa afronta contra as nossas vidas e contra a própria igreja de Cristo sobre a face da terra. Ó Deus querido, nós queremos te pedir nesse momento o teu socorro bem presente na hora da angústia a todos os teus filhos, aqueles que são inscritos no nosso canal, que compartilha conosco esta mesma palavra, alcançando corações aflitos. Queremos pedir a tua bênção, queremos pedir a tua ajuda, o teu socorro, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Ó Deus, não por causa dos nossos méritos, que nós não temos méritos nenhum, tudo vem do Senhor, tudo vem de ti, ó Pai. Estenda tuas mãos poderosas sobre teus filhos. Ó Deus querido, arranque qualquer tipo de tristeza do coração, aflição, angústia, ó Deus, algum sentimento de revolta, Senhor, algum tipo de oração pedindo a vingança àquelas pessoas que estão até mesmo perseguindo algum dos teus filhos em todas as partes desta terra. Ó Deus, da mesma maneira como os teus filhos apóstolos oraram, pedindo para que o Senhor os livrasse, Senhor, que tivesse misericórdia, que perdoasse os seus pecados, nós possamos também aprender da mesma maneira, Senhor. Através do teu Espírito Santo, nós queremos te louvar e dizer em todos os nossos momentos, engrandecido seja Deus. A Deus toda a honra e toda a glória, bendito é o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Guarde essa palavra em teu coração. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Amém.